Só embaixo. Ok, pessoal, nós já estamos dando aqui os primeiros passos para a nossa primeira transmissão virtual, da nossa reunião virtual de oração, né? É uma novidade para nós, é uma experiência, algo que nós, na verdade, já gostaríamos de ter feito em outras ocasiões, mas as circunstâncias que nós estamos vivendo agora, com essa quarentena, com essa situação que nós estamos buscando aí, né, ajudar a nós mesmos e a nossa sociedade a resolver ou a enfrentar melhor essa pandemia, essas circunstâncias terminaram nos forçando a tentar fazer uso desse caminho, e, portanto, essa é a nossa primeira experiência, provavelmente algumas falhas, alguns erros, né, por conta ainda do caráter improvisado de tudo que nós estamos fazendo, mas esperamos aperfeiçoar e, por esse meio virtual, conseguirmos nos aproximar, embora não possamos nos aproximar pessoalmente nesse momento, nós podemos nos aproximar virtualmente e espiritualmente também. Então, vocês todos são convidados a nos acompanhar nessa reunião. Através do canal do YouTube, você pode também fazer comentários e dizer se gostou, se está ouvindo bem, se está entendendo bem aquilo que está sendo transmitido. Então, isso vai ser importante para nós, para nos dar um feedback sobre a qualidade, sobre aquilo que você está vendo, ouvindo. Também pode ser acompanhado através da nossa página no Facebook. O Eliakim está aqui nos ajudando, né? Ele não está aparecendo aqui em cena, mas ele está aqui do meu lado, nos ajudando nessa transmissão, e a nossa expectativa é que as próximas fiquem melhores, com uma iluminação melhor. Vocês podem perceber que está um pouco escuro, né, porque foi o improviso da circunstância, mas esperamos, muito em breve, conseguir fazer uma transmissão com uma qualidade maior. Então, você pode assistir. Esse canal é o meu canal pessoal. Por enquanto, nós vamos usá-lo. Oportunamente, nós vamos migrar essas transmissões para o canal da igreja. Nós temos também um canal no YouTube, mas ele precisa ser preparado, e nós vamos ainda fazer isso. Então, por enquanto, vocês estão acessando através da minha conta pessoal do YouTube, e esse link é aberto, ou seja, qualquer pessoa pode assistir. Então, você pode compartilhar as nossas reuniões de oração, os nossos estudos bíblicos e também os nossos cultos, aquilo que nós vamos tentar fazer durante esses dias, para qualquer pessoa, não só para as pessoas que participam do grupo da igreja, ok? Esse link é aberto, ele é um link público, então nós teremos essas reuniões abertas para aqueles que quiserem assistir, ok? Como nós dissemos, essa é uma circunstância especial que nós estamos vivenciando. O Conselho da Igreja ponderou os riscos de estarmos reunidos, né, com um grupo que normalmente passa, principalmente nos domingos, esse grupo chega facilmente a 150, 200 pessoas, num momento de pandemia, quando as autoridades estão pedindo que as pessoas evitem aglomerações. Então, diante dessa circunstância, diante do fato de que nós temos na igreja pessoas idosas, diante do fato de que nós queremos também ajudar nesse processo de contenção desse vírus, né, o Conselho ponderou, ouvimos também alguns profissionais médicos que são da nossa igreja, o conselho deles também foi nessa direção. Então, o Conselho ponderou que valia a pena, por um período de 15 dias, pelo menos, nós fazermos essa pausa nas nossas reuniões. Antes desse período terminar, nós vamos fazer uma avaliação, vamos ouvir também o que as autoridades públicas estão dizendo, e, dependendo disso, nós normalmente voltaremos às nossas atividades a partir do comecinho do mês de abril. Lembrando aos irmãos que nós já passamos, há uns 2 ou 3 anos, por uma situação similar, por razões diferentes, né? Aquele movimento da polícia que cruzou os braços durante aí um período de quase 10 dias, ou um pouco mais, e nós também suspendemos cultos, né, por outras circunstâncias, não fizemos esses encontros virtuais, mas ficamos um tempo também sem poder nos reunir normalmente na igreja. Então, são circunstâncias, e nós lidamos com elas e precisamos ter maturidade. Então, queremos agradecer a contribuição, a participação de todos, e esperamos que esse período que nós vamos ficar em quarentena, ele não seja um período infrutífero, mas que nós possamos aproveitar esse tempo
para refletir, para fazer aquilo que precisa ser feito, e que esses momentos de encontro nosso, ainda que virtuais, possam ser momentos preciosos para todos nós, tá bom? Contamos aí com a compreensão e com a participação de todos. São 7 horas e 26 minutos, então nós vamos dar início, assim, à nossa reunião de oração. Faltando aí alguns minutos para 7h30, mas já podemos começar, e eu quero, nesse instante, convidá-lo a acompanhar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Se você estiver em casa com sua família, você pode fazer isso ao lado das pessoas da sua família. Se você estiver sozinho, você pode fazer isso sozinho também. Nos acompanhar na leitura das Escrituras, na leitura da Palavra de Deus, especificamente agora no Salmo 90. Então, nós vamos fazer a leitura deste Salmo, e em seguida nós vamos fazer uma breve oração. O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e cai. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu queria convidar você, a partir da leitura desse texto, para que nós façamos uma oração, pedindo que Deus nos abençoe de modo especial durante esse tempo que estaremos juntos aqui agora, e também durante toda a espera que nós vamos vivenciar nos próximos dias nesta quarentena. Oremos. Deus bondoso, nós cremos na tua fidelidade, cremos na tua bondade, cremos na tua soberania. E por isso, diante de ti, entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos colegas de trabalho, a vida das pessoas que estão enfermas, a vida das pessoas que estão trabalhando nesse tempo de enfermidade, a vida das pessoas que estão também aguardando o resultado de um exame e que estão enfrentando esse tempo com angústia. E a vida de todos aqueles que na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso mundo se veem perplexos diante dessa epidemia. Ao mesmo tempo, ó Deus, nós confiamos que todas as coisas acontecem segundo o teu querer e que nada escapa ao teu poder. Assim como lemos no Salmo, nós somos pó, nós somos sujeitos à morte, nós somos sujeitos às enfermidades, nós somos sujeitos às circunstâncias e crises do mundo. Mas tu és o Deus eterno, tu és Deus desde toda a eternidade e permanecerás assim para todo sempre. E em ti nós nos abrigamos, em ti nós confiamos e sabemos que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa morte, toda a nossa existência está inteiramente nas tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, certeza de que podemos descansar no Senhor e no meio das angústias, das preocupações e das aflições,
nós podemos, ó Deus, louvar o teu nome, reconhecendo assim a tua divindade e o teu amor e cuidado para conosco. Visita-nos, portanto, e abençoa-nos em nossos lares, em nosso trabalho e em todas as coisas. Assim nós choramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu pensei num texto para a gente conversar sobre ele nessa noite, pensando nessa circunstância toda, e o texto que me veio ao coração, que me veio à mente também nesses tempos, é um texto que é bastante conhecido. Vocês sabem que na semana passada eu perdi também o meu pai, que faleceu. Na semana anterior, a nossa igreja perdeu uma irmã muito querida, que foi a nossa irmã Vasti. Essa semana começa com essa preocupação tão complicada de todos nós com essa pandemia, com essa situação, e me veio à mente, portanto, o livro de Eclesiastes, especialmente o capítulo 3, nos seus primeiros versículos, os 8 primeiros versículos do capítulo 3 de Eclesiastes. É uma passagem conhecida, uma passagem que você, com certeza, vai identificar quando nós começarmos a ler, e eu creio que essa passagem tem muito a nos dizer neste momento que nós estamos vivendo. Preste atenção na leitura da passagem de Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. São as palavras, portanto, do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Como nós falamos há pouco, irmãos, a decisão do Conselho da Igreja de suspender as nossas atividades pelos próximos 15 dias, pelo menos, ela foi tomada visando o bem comum, né? As autoridades de saúde do mundo inteiro, as autoridades brasileiras, as autoridades locais, elas têm feito essa recomendação de quarentena na expectativa de conter a proliferação rápida desse vírus, né? Foi o que eu ouvi ontem de um médico da nossa igreja, que o grande problema dessa pandemia, o grande problema deste vírus em especial, é a rapidez com que ele infecta, é a eficiência, podemos dizer assim, com que ele consegue infectar muitas pessoas, e essa medida de contenção tem sido recomendada pela própria Organização Mundial de Saúde e também pelos ministérios, né, e pelas secretarias de saúde, no caso do Brasil, para tentar conter um pouco e diminuir o impacto dessa doença, especialmente sobre o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, foi por isso que nós entendemos que era importante fazer essa pausa, ainda que procurando compensá-la de outras maneiras, como essa que nós estamos fazendo. E a razão é que nós somos igreja, nós somos um corpo, e nós temos o dever de cuidar do bem-estar uns dos outros. E além de sermos um corpo e termos o dever de cuidar do bem-estar uns dos outros, nós somos, como diz as Escrituras, sal da terra e luz do mundo. E como nós podemos ser sal da terra e luz do mundo, se nós não mostrarmos preocupação também com o bem-estar das pessoas para além das fronteiras da igreja, né? Pensar também no bem-estar das pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. É importante que nós tenhamos uma perspectiva mais ampla do que o nosso bem-estar pessoal. O nosso bem-estar pessoal também está em jogo nesse momento, mas, sem dúvida nenhuma, muitas vezes a gente pensa somente nele. Então, é importante pensar no bem-estar da coletividade e, quanto mais nós pudermos colaborar para diminuir os riscos, para minimizar a situação, né, melhor. Então, essa foi a razão. E aí, quando pensávamos nesse texto, esse texto é um texto interessante,
porque ele nos fala de algo que é humanamente muito precioso, que é o tempo, né? O Salmo 90 nos fala de um Deus que é eterno e que, portanto, o tempo não o afeta. Deus não é afetado pelo tempo. Todo tempo para Deus é tempo oportuno. Todo tempo para Deus tem o mesmo peso. Todo tempo para Deus tem o mesmo valor, porque o tempo não o afeta. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Não há mudança em Deus, né? Deus, permanece soberano acima do tempo. Nós, ao contrário, somos criaturas do tempo. Nós, seres humanos, somos condicionados pelo tempo. A nossa vida, ela tem começo neste mundo, ela tem meio e ela tem fim neste mundo, né? Então, nós somos seres temporais. Nós participamos das coisas do tempo, as coisas do tempo nos afetam. E essa passagem, portanto, de Eclesiastes, ela nos fala dessa temporalidade humana, dessa condição temporal na qual nós estamos inseridos. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que ao longo do tempo, que nós podemos dizer assim, ao longo do tempo de uma vida humana, ao longo do tempo dos seres humanos sobre a Terra, acontecem coisas boas e coisas ruins. Tempos agradáveis e tempos desagradáveis. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele fala de coisas em pares, né? Sempre apontando alguma coisa positiva e seguida de uma coisa negativa, que lhe é o oposto. Então, ele fala o tempo de nascer, uma coisa boa, mas também o tempo de morrer, uma coisa desagradável. Um tempo de plantar, uma coisa boa, um tempo de arrancar o que se plantou, uma coisa desagradável. O tempo de matar, uma coisa desagradável, o tempo de curar, uma coisa boa. E assim ele vai, né, elencando situações positivas e situações negativas. Uma delas, inclusive, parece ser bem oportuna para nós. Ele diz, existe o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar, né? Então, nesse momento em que nós temos que evitar o máximo de contatos físicos com as pessoas, esse texto nos lembra, nós estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar. Então, é um tempo difícil. O tempo de buscar e o tempo de perder. O tempo de guardar, o tempo de jogar fora. O tempo de amar, o tempo de desprezar. Ou seja, cada um desses tempos, eles carregam consigo a necessidade de nós percebermos o que é oportuno naquele momento, o que é dado naquele momento, porque muitas vezes não somos nós que escolhemos o tempo próprio para fazer isso ou aquilo. Muitas vezes o tempo nos escolhe, ou seja, as coisas acontecem e nós estamos dentro dela. As coisas estão acontecendo e é aquele tempo. Não é o tempo que nós escolhemos, é o tempo que Deus escolhe, o tempo que Deus permite, o tempo que Deus nos dá. Então, quando nós estamos vivendo o tempo de sorrir, nós estamos vivendo algo que nos foi dado, a oportunidade de sorrir. Mas quando nós estamos vivendo o tempo de chorar, nós estamos vivendo também um tempo que nos foi dado. É o momento de chorar e nós quase nunca escolhemos, né, a opção de fazer uma coisa ou outra, porque nós não temos esse controle sobre o tempo, nós somos seres sujeitos ao tempo, e não soberanos sobre o tempo, e não senhores do tempo. É óbvio que nós gostaríamos que todo tempo fosse tempo bom, né? Todas as circunstâncias fossem circunstâncias boas. Nós gostaríamos de ler essa passagem de Eclesiastes e ler somente as coisas positivas, falar do riso, falar da alegria, falar da vida, falar do abraço, falar do amor, falar da paz. Nós gostaríamos que todo tempo fosse tempo destas coisas, que todas as situações, que todas as circunstâncias da nossa vida fossem circunstâncias boas. Mas seria muito ingênuo, para não dizer muito tolo, pensar assim. Infelizmente, até hoje, existem pessoas que olham para a vida a partir de uma perspectiva cristã, mas de uma perspectiva cristã que, às vezes, nós precisamos considerá-la como uma perspectiva cristã distorcida. Em que sentido? Naquela ideia equivocada de que nós não choramos, de que nós não sofremos, de que nós não somos afetados pelas coisas ruins que acontecem. Não, isso não vai acontecer conosco, porque nós somos cristãos. Nós não vamos ser contaminados pelo vírus, porque nós somos filhos de Deus. Nós não vamos ser vítimas da violência urbana, porque nós servimos a Cristo. Nós não vamos sofrer com a crise econômica, porque nós somos crentes. Ainda ouvimos esse tipo de discurso, que é um discurso ingênuo, para dizer o mínimo. É um discurso de quem não percebe que se trata de uma ilusão.
Não há em nenhum lugar da Escritura uma promessa de que nós não vamos passar por estas circunstâncias. Isso seria dizer que nós não somos sujeitos ao tempo. Né? Isso seria dizer que, por sermos crentes, que por sermos cristãos, nós não estamos sujeitos à realidade do mundo, nós não estamos sujeitos à temporalidade. Ora, o fato de sermos cristãos, o fato de acreditarmos em Deus, o fato de criar do tempo, nós não deixamos de ser criaturas temporais, apesar de sermos cristãos, salvos e sermos moradia do Espírito Santo. Não, nós ainda somos sujeitos ao tempo. Então, não seria sábio da nossa parte, não seria inteligente da nossa parte, se nós abraçássemos essa ideia de que, não, porque eu sou cristão, estas coisas não nos afetam, elas não dizem respeito a mim. Isso seria uma ingenuidade e um contrassenso à luz daquilo que a própria Escritura, no seu todo, nos ensina e mostra a respeito de tantos filhos e filhas de Deus que foram também afetadas pelas diversas circunstâncias do seu tempo, pelos diversos problemas do seu próprio tempo, assim como nós somos afetados pelas circunstâncias do nosso. Então, seria ingênuo acreditar nisso. Por outro lado, nós também somos chamados a não assumir uma atitude extremamente pessimista diante das circunstâncias, porque é um outro extremo, né? As pessoas, muitas vezes, são marcadas por uma determinada situação difícil, por uma determinada tragédia, por um determinado problema, que entristece, que faz chorar, e aí ela começa a medir a existência como um todo a partir desse problema e dessa tragédia. Em outras palavras, ela não consegue enxergar para além daquela circunstância e daquele tempo ruim. O tempo ruim marca de tal maneira a vida das pessoas que elas, às vezes, não conseguem perceber nada além daquele tempo. E aí nós desaprendemos outra lição importante do texto de Eclesiastes e da palavra de Deus como um todo. É que as circunstâncias, elas não são eternas, como acabamos de dizer, elas são temporais. Portanto, elas são passageiras. Essa pandemia, por mais grave que ela seja, por mais que ela nos dura para sempre. Nenhuma circunstância ruim sobre a face da Terra dura para sempre, porque elas são temporais também. E como Eclesiastes nos diz, existe o tempo para cada uma destas coisas. Das coisas ruins, mas também das coisas boas. E o que é que isso deve nos fazer? Que atitude isso requer de nós? Isso requer de nós uma atitude de esperança. Né? Nós vivemos o tempo difícil, mas nós vivemos o tempo difícil na esperança dos tempos melhores. Nós vivemos o dia de hoje, que pode ser um dia escuro, na esperança do dia de amanhã, que pode ser um dia de luz, um dia de sol. Nós esperamos no amanhã, nós esperamos nas circunstâncias melhores, não porque somos ingênuos, não porque somos pessoas tolas, mas porque nós entendemos que as coisas são passageiras. As alegrias e as tristezas, neste mundo, nesta realidade temporal, elas não duram para sempre. Então, se hoje nós estamos chorando, amanhã nós podemos esperar o sorriso. Se hoje nós estamos tristes, amanhã nós podemos esperar a alegria. Se hoje nós estamos preocupados, amanhã nós podemos ter a certeza de que essas preocupações serão dissipadas. Cada coisa terá o seu tempo. E é preciso ter sabedoria para viver cada um desses tempos. É preciso ter fé em Deus para viver cada um desses tempos. É preciso ter esperança na palavra de Deus e no poder de Deus para viver cada um desses tempos. E enquanto estamos vivendo o tempo, seja ele tempo bom ou tempo ruim, seja ele tempo de abraçar ou tempo de deixar de abraçar, que nós possamos, em qualquer tempo, sempre esperar e confiar em Deus. Se Deus é o eterno, aquele para quem o tempo não passa e para quem o tempo não tem o poder, sobre quem o tempo não tem poder, pelo contrário, ele tem poder sobre o tempo, é nele que nós devemos estar sempre apegados. Os nossos olhos devem estar sempre fixos nele. Nós devemos olhar para ele. O tempo da aflição, clamando a sua misericórdia, pedindo o seu socorro, confiando no seu amor, confiando no seu cuidado. E também no tempo da alegria, louvando, agradecendo, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua fidelidade. Todas as coisas um dia passarão. Essa é a lição do primeiro texto que nós lemos, o Salmo 90. Nós somos pó, nós somos como a erva do campo. O nosso tempo nesse mundo
não é eterno. O nosso tempo nesse mundo vai passar. Mas se nós nos apegarmos àquele que é eterno, nos lembrarmos do poder daquele que é eterno, então nós vamos viver neste mundo, nesta realidade, as diversas circunstâncias, os diversos tempos que nos são dados, sempre na certeza de que quando passar o nosso tempo neste mundo, nós estaremos apenas começando uma nova realidade. Nós passaremos a viver ao lado de Deus, nesse tempo eterno, nessa realidade eterna. Esse é o nosso consolo definitivo, essa é a nossa esperança última, mas não é uma esperança que nos aliena, é uma esperança que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima para viver o tempo presente, que pode ser tempo de dor, que pode ser tempo de quarentena, que pode ser tempo de preocupação, mas jamais será um tempo no qual Deus não está presente. Jamais será um tempo no qual nós possamos dizer, Deus se esqueceu de nós. Não, Deus está sempre presente, seja qual for a circunstância, seja qual for o tempo. Nós possamos confiar nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Quando nós nos reunimos nas terças-feiras na igreja, nós sempre temos aquele momento de pedido de oração, né? Hoje nós não vamos fazer isso, não é possível fazer isso, até a gente aqui ter uma administração melhor dos nossos comentários, mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Você vai, nesse momento, orar comigo, e a gente vai tentar lembrar aqui alguns temas, alguns assuntos de oração, e aí quando nós falarmos esse tema, quando nós falarmos esse assunto de oração, você aí na sua casa, no seu coração, seja em silêncio, seja orando audivelmente junto com os seus, você vai lembrar de uma situação mais específica. Por exemplo, quando nós mencionarmos os enfermos, você vai lembrar daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa querida por quem você quer interceder. Então, nós vamos fazer essa oração conjuntamente, mas cada um vai também, no seu lugar, lembrar de alguma coisa mais específica pela qual gostaria de orar. E, ao final, eu convido você para orar conosco a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar? Pai, nós agradecemos porque o Senhor é soberano sobre o tempo. E nós que somos criaturas do tempo, sujeitos às alegrias e às tristezas, aos tempos bons e aos tempos ruins, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Agradecidos porque, apesar dos tempos difíceis, o Senhor tem sempre estado conosco. E é nessa confiança, nessa certeza, que nós caminhamos a cada dia, na esperança de tempos melhores, na esperança daquele dia glorioso em que todas as circunstâncias serão de fato resolvidas e já não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, conforme a promessa da Tua palavra. E agora, ó Pai, nós nos lembramos de colocar diante de Ti todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão necessitados. Intercedemos, inicialmente, em favor dos nossos irmãos e amigos que estão enfermos. Visita cada um deles, nos hospitais, em casa, nos consultórios, aqueles que estão buscando uma solução para a sua saúde, que o Senhor tenha misericórdia, dando a eles a cura que eles buscam, dando a eles o consolo do Teu Santo Espírito, fortalecendo a eles e aos seus familiares no enfrentamento da enfermidade pela qual estão passando. Visita, ó Pai, misericordiosamente aqueles que estão enfermos. Pedimos também pelas famílias, que Tu abençoes, ó Deus, cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho ou filha, fazendo com que haja harmonia nos lares, permitindo a Deus que a Tua palavra reine no coração de cada pessoa, de cada membro da família. Aqueles que ainda são indiferentes à Tua palavra e ao Teu evangelho possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Aqueles que estão afastados da Tua palavra e do Teu evangelho possam ser trazidos de volta à casa paterna. Aqueles que estão confusos, perturbados, aflitos nos seus problemas familiares, também sejam visitados por Ti. Abençoa, portanto, ó Pai, as famílias. Pedimos pela Tua igreja, não somente pela nossa igreja na Praia da Costa e por todos aqueles que fazem parte dela, mas por Tua igreja espalhada por toda parte, pelos irmãos que estão testemunhando do Teu evangelho em todos os lugares, especialmente nesses dias difíceis,
Nos lembramos especialmente dos nossos irmãos em Portugal, dos nossos irmãos na Albânia, dos nossos irmãos na França, dos nossos irmãos no Oriente Médio, pelos quais temos orado sempre em nossa igreja, pedindo por estas igrejas, pelos pastores e suas famílias que trabalham nelas, e também pelas populações destes e dos demais países, que também estão vivendo este momento tragicamente difícil. De modo especial, nos lembramos da Itália, da China, dos Estados Unidos, do nosso próprio país, do Irã e de outros lugares onde essa epidemia, essa pandemia tem causado tanta preocupação e também muitas mortes e muita gente hospitalizada. Tenha misericórdia das nações, ó Pai, tenha misericórdia e que esse momento seja oportuno para que a tua palavra, palavra de graça, palavra de salvação, palavra de esperança, seja proclamada entre todas as pessoas. Visita também, ó Deus, as autoridades do nosso país, as autoridades do nosso estado, as autoridades da nossa cidade. Que eles tenham sabedoria em suas decisões, que eles coloquem as vidas humanas em primeiro lugar, que eles saibam dar prioridade àquilo que é verdadeiramente mais importante. E que nós possamos, em toda e qualquer circunstância, dar bom testemunho da tua presença em nossas vidas. Que a tua igreja seja, de fato, sal da terra e luz do mundo. Agradecemos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do teu Filho Jesus. E como teus filhos, nós nos aproximamos da tua presença, orando a oração que o teu Filho nos ensinou a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós chegamos ao final dessa nossa transmissão. Queremos depois o feedback de vocês. E, se Deus nos permitir, na quinta-feira, nós estaremos de volta com o nosso estudo bíblico. Então, vamos fazer o mesmo. Vamos, um pouco antes do horário, vamos abrir o link, disponibilizar o link para que vocês possam acompanhar. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, que está sendo transmitido ao vivo, ele vai permanecer no nosso canal, vai permanecer gravado. Então, se você quiser passar para que outra pessoa assista, você pode fazer isso, porque ele vai estar lá disponível para que outras pessoas possam ver, ou se você chegou e já estava terminando, você perdeu alguma coisa que você queria ter ouvido, você pode fazer isso, esse link vai estar disponível, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Amém.